Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vai começar agora a nossa primeira videoaula e será sobre a Era Vargas, na unidade 2, página 428 e 429. Por volta de 1930, Getúlio Vargas chega ao poder por meio de um golpe de Estado. Nós estudamos sobre isso na aula sobre a proclamação da República. Neste período, a economia mundial estava em crise por conta da queda do café, o que agravou os problemas econômicos no Brasil. Essa ascensão de Vargas, ou seja, essa subida dele ao poder, foi resultado de uma disputa política de acordo com a política do café com leite. Lembram-se? Quando eram os paulistas que estavam no poder, alternava com os mineiros. Então, era os barões do café de São Paulo e os barões do leite, né, do gado leiteiro de Minas Gerais. Então, era a República do Café com Leite. Nessas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz, que era um paulista e estava no poder, ele deveria apoiar um candidato mineiro à presidência da República. No entanto, ele apoiou um candidato paulista, Júlio Prestes, porque, como ele era também um cafeicultor e o café estava em crise, ele acreditou que ele poderia apoiá-lo e assim ajudaria o Brasil a passar por essa crise do café. Mas só que isso provocou descontentamentos nos políticos mineiros, que se aliaram ao candidato da oposição, o gaúcho do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Como esperado, Júlio Prestes ganhou a disputa presidencial. No entanto, diante do resultado, a oposição alegou fraude nas eleições. Eles não aceitaram, né, Júlio Prestes, a candidatura de Júlio Prestes, eles não aceitaram, disseram que houve fraude nas eleições, e com isso, então, em decorrência disso, em outubro de 1930, um grupo de militar, com apoio popular, depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Então, assim, eles tiraram o Washington Luiz do poder, que ainda não havia terminado seu mandato, eles tiraram o Washington Luiz do poder e, com isso, impediu a posse de Júlio Prestes e, na sequência, Getúlio Vargas, que era um dos líderes do movimento de oposição, foi empossado como presidente para governar temporariamente. Veja bem, temporariamente. No entanto, Getúlio Vargas foi o presidente que permaneceu mais tempo no poder em toda a história brasileira. Da agora para frente, a gente vai estudar os primeiros 15 anos de Getúlio Vargas. Nessa tabela a gente pode ver a Era Vargas, que durou 15 anos e pôde ser dividida em 3 fases: governo provisório, governo constitucional, governo ditatorial, que a gente vai estudar nas próximas aulas 1 a 1. Na sequência, falaremos sobre a Revolução de 1930, um resumo, dizendo sobre os que ficaram inconformados. Eles depuseram o presidente Washington Luiz, colocando Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Foi a união do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco, e se agravou mais com um confronto armado após o assassinato de João Pessoa. Continuando, também essas eleições de 1930 ocorreu devido ao acordo do café com leite ter sido rompido. Então, Minas Gerais e Rio Grande do Sul fizeram uma aliança liberal que queria adotar o voto secreto, instituir leis trabalhistas, e agradou muito a população urbana e os trabalhadores em geral. Mas na apuração de votos, o candidato Júlio Prestes venceu, Getúlio Vargas foi derrotado, mas eles alegaram essa derrota de Vargas, uma fraude, acabaram derrubando o presidente Washington Luiz e colocando o presidente Getúlio Vargas no seu lugar como provisório. Agora vocês irão estudar em casa essas questões, quais são as principais diferenças entre os dois tipos de governo
Em sua opinião, qual dos dois tipos de governo é a melhor maneira de administrar o país e por quê? Façam em seu caderno junto com as atividades a seguir. Beijos!